a Times Square paulistana vai destruir o centro histórico de São Paulo. E isso é um problema por 2 motivos principais. O primeiro é que os telões não vão trazer vida para o centro, eles não são a solução para o problema e, além disso, vão trazer diversos impactos para a vida das pessoas que moram, trabalham e circulam ali. E o segundo motivo é que isso abre espaço para fazer esse tipo de intervenção tanto em outros locais de São Paulo, mas também acaba sendo um modelo para outras cidades que acabam copiando esse tipo de intervenção, achando que isso é sinônimo de progresso. Saiu a notícia que São Paulo aprovou a instalação de 4 painéis gigantescos de LED no cruzamento entre as avenidas São João e Ipiranga, e esse projeto da Times Square paulistana promete transformar o centro de São Paulo. E o pior é que estão chamando isso de revitalização, um projeto que é apenas a instalação de 4 painéis gigantescos de LED, e que tem como contrapartida fazer alguns restauros, instalar uns bancos e umas lixeiras nessa região da cidade. Então isso promete trazer a vida de volta para o centro histórico. E para quem quer entender um pouco desse projeto, eu já gravei um vídeo aqui explicando sobre ele, então eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. E isso é um problema porque nós estamos falando das ruas, né, que são os principais espaços públicos da cidade, e que, infelizmente, há muitas décadas, principalmente no Brasil, elas são tratadas como meio de circulação e apenas a circulação para carro. Então, pedestres e ciclistas ficam de lado. E esses telões têm a intenção de distrair quem está no trânsito, também atrair mais turistas, inspirado muito na Times Square de Nova York. Mas são cenários totalmente diferentes. E nós temos um problema no ponto de vista histórico do patrimônio, porque essa é uma região totalmente histórica, então vão ser fixados esses telões nesses prédios que são tão importantes. E além de trazer esse dano para os edifícios mesmo, vai romper essa relação do edifício com a rua, porque a rua lá não é feita só dessa área que circulam os carros. Também faz parte dela a calçada e os edifícios que estão nesse entorno. Então, quando a gente coloca um painel de LED gigantesco, fora de escala, num edifício tão importante como esses aqui, isso gera uma ruptura, tanto na relação histórica dessa região da cidade e também das pessoas que circulam, moram e trabalham nesse local. E o mais curioso é que esse projeto ele vai totalmente contra os princípios da Lei Cidade Limpa, que foi um marco para a cidade de São Paulo, aprovada lá em 2006, que buscava justamente acabar com essa poluição visual e foi tirado os outdoors da cidade. Então, é um retrocesso enorme esse tipo de ação acontecer, principalmente no centro histórico, e isso acaba abrindo espaço para esse tipo de intervenção acontecer em outras partes de São Paulo. Isso geralmente faz parte de uma dinâmica em que o centro ele fica abandonado, o valor dessa área diminui e as pessoas pobres começam a habitar ela. E com o tempo começa a se ter interesse novamente nessas áreas e surgem os projetos de revitalização. Então, geralmente é em algum espaço público, a rua, um parque, uma praça. E com isso, após essa revitalização, o interesse nessa área começa a aumentar e então essas pessoas mais pobres acabam sendo expulsas de alguma forma dessa área. E é um ciclo que acaba acontecendo de tempos em tempos, então é algo bastante comum de acontecer nas cidades. E no caso do Centro Histórico de São Paulo, então foi criado esse problema do centro estar abandonado e se propõe como solução milagrosa os painéis de LED que vão trazer a vida de volta para o centro. E algo bastante comum que se utiliza como rótulo é que o espaço vai ser público para todas as pessoas, então essa revitalização é para a população. E até saiu algumas notícias de que a Times Square paulistana vai ser aberta para os pedestres exclusivamente nos finais de semana, então não vão poder circular carros nessa região, mas isso realmente é só uma maquiagem, porque não é o que vai solucionar o problema. Pelo contrário, vai gerar diversos impactos para quem circula nessa região com excesso de poluição visual, que vai acabar prejudicando também os moradores, os trabalhadores, com esse excesso de iluminação, além de apagar essa arquitetura que é tão importante para a história de São Paulo.
Então, os telões, eles não são a solução para o problema do centro de São Paulo. E o que precisa para um centro de uma cidade ser realmente vivo? Vários pesquisadores e autores mostram como isso pode acontecer. O primeiro fator é ter o uso misto do solo. E o que é isso? Ter comércio, serviços, mas também moradia nessas regiões. Porque o que torna uma cidade viva é a presença de pessoas ali. Quando tem moradia numa região, ela não funciona só em horário comercial, então tem pessoas circulando ali de manhã, de tarde e também de noite. E além disso, as ruas, elas não devem ser vistas somente como espaços de circulação, né? Que a gente vai de um lugar para o outro andando e nem percebe o que está acontecendo ali. As ruas devem ser pensadas também como espaços de permanência, que a gente chama, então que sejam espaços agradáveis, com bancos e mesas, por exemplo. Outro elemento que é muito importante são as árvores, porque além dessa função ambiental de reduzir a temperatura do ar, melhorar a qualidade do ar, a presença de árvores, do verde, também melhora a nossa sensação de bem-estar. Esse sim é o conjunto de fatores principal que já foi comprovado em diferentes pesquisas e executado em várias cidades, que realmente torna uma área da cidade atrativa e faz com que as pessoas circulem ali e permaneçam nesse espaço. Não só pensando no turista ou então nos carros que estão circulando, que não vão trazer nenhuma conexão e não vão aproveitar essa área de uma forma efetiva. Essa estrutura de espaço realmente é convidativa para as pessoas utilizarem a cidade e estarem ali, e é um bem-estar tanto para os moradores, para as pessoas que vão nesses locais para trabalhar e também para os turistas. Mas envolve um conjunto de decisões e ações que não é simplesmente colocar um painel de LED e achar que é isso que vai solucionar um problema social na cidade. Vocês conseguem perceber como que o espaço impacta diretamente na nossa vida? Às vezes a gente está andando na cidade e nem percebe que passar por um telão gigantesco que tem aquela luz forte indo no teu rosto vai te causar um estresse, um cansaço, uma dor de cabeça. Tem muita coisa nas cidades que influenciam no nosso bem-estar e também na maneira que a gente se relaciona com ela. E esse é um bom exemplo. E mais uma vez é o bem-estar das pessoas que está em jogo, então o centro ele não precisa de um espetáculo. O principal é pensar a rua para as pessoas com uma estrutura adequada que façam que elas realmente queiram estar ali e não só fechar ela nos finais de semana como está sendo proposto. Porque a cidade ela não é só voltada para carros, ela tem que ser pensada para as pessoas e também considerando a história e a cultura de um lugar, não simplesmente chegar e colocar um modelo implantado de outra cidade achando que ali vai funcionar. É isso, agora eu quero saber o que você pensa do assunto. Lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.